Reviravolta na política. Hoje o dia está agitadíssimo na terça-feira. Jair Messias Bolsonaro, nosso amado presidente, acabou de se manifestar em um discurso para lá de polêmico. Vale a pena relembrar. E mais, ainda tem revelações importantíssimas sobre a anistia, sobre o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o que realmente está para acontecer nesses dias na política. Gente, eu nunca pensei que Bolsonaro teria tanta coragem de desafiar o sistema desta maneira. Mas ele teve, e foi com tudo, com os dois pés no peito, e disse... Encontramos a senadora também da Flórida, Ashley Moody, que substituiu o Marco Rubio, e uma parte da assessoria dela, ela herdou do Marco Rubio. Ou seja, quando você leva, né, a perspectiva de Brasil para esse tipo de pessoa, essa autoridade, ela invariavelmente ela vai falar com o chanceler Marco Rubio, que é uma agenda super difícil. É o cara que está vendo Gaza, é o cara que está vendo guerra na Ucrânia, estava no Panamá, né, para fazer aquele círculo de proteção dos Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, as questões envolvendo Groenlândia, o canal do Panamá. Então a gente está pedindo a eles assim, para ter um olhar especial para o Brasil, mas eu fiquei muito satisfeito, porque quando a gente fala em USAID, eles já estão focados. E não se surpreendam se, num breve futuro, tiver uma delegação de parlamentares americanos para vir ao Brasil olhar essas questões de presos políticos, censura e violações de direitos humanos. Adriles, a gente está numa fase muito louca da história do nosso país. Um alinhamento externo pró-liberdade de expressão, contra a censura, contra a perseguição, contra esse sistema burocrático. E aqui dentro a gente está assolado, perseguido, dinamitado por esse mesmo sistema burocrático criado por nós. E aí, Adriles? Ô Marco, quando se fala em impeachment do presidente Lula, eu falo exatamente isso. O Lula é simplesmente um sintoma, uma consequência, alguém colocado lá para validar o sistema de perseguição judicial e a ditadura do judiciário que a gente vê. Então, tirar o Lula talvez até pode ser pior do que deixar o Lula lá, porque o Alckmin vai exatamente validar mais ainda esse sistema. A iminente acusação e a perseguição a Bolsonaro é simplesmente a cereja do bolo. Não é só Bolsonaro, todo mundo sabe que é perseguido, que é preso, que é esculachado, que é massacrado. É parte do povo brasileiro que está sendo censurada, que está sendo presa, condenada a 20 anos de cadeia por passear em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro. O que Bolsonaro fez para merecer exatamente ser condenado por liderar um golpe? Absoluta e rigorosamente nada. Primeiro porque o golpe foi dado dentro das instituições quando tiram um ex-condenado da cadeia para competir para a presidência da República. O golpe foi dado quando o Tribunal Superior Eleitoral privilegia um candidato em detrimento de outro durante o pleito eleitoral, censurando um dos lados, censurando o lado de Bolsonaro. Isso é um golpe institucional dentro das próprias instituições. Bolsonaro simplesmente convocou uma reunião de líderes embaixadores para saber da segurança das eleições, que foi completamente conspurcada. Bolsonaro talvez tenha dado uma GLO, uma possibilidade, garantia de lei de ordem, contra a possibilidade de um desespero institucional dentro do país. Entendeu? Não houve tentativa de golpe. Aquelas pessoas do 8 de janeiro foram lá sozinhas, por uma razão equivocada, a meu ver, de entrada no patrimônio público, como o MST, como o MTST, mas aquelas motivadas por um desespero, mais uma vez, institucional. Um desespero frente a um golpe que foi dado dentro das instituições. Então, a prisão, a perseguição, a acusação de Bolsonaro é exatamente um sintoma e a cereja do bolo de absolutamente tudo isso. Então, não adianta tirar Lula, meus caros. Não adianta pedir impeachment de Lula e não adianta nem pedir anistia. Porque quem deveria ser anistiado, se a gente quiser anistiar, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não estão arredando o pé da sua sanha persecutória e tirânica. Eu avisei, não adiantou o Trump ser eleito, não adiantou a comissão dos Estados americanos aqui no Brasil, não está adiantando a pressão de democratas na União Europeia, dos Estados Unidos, frente à tirania brasileira, não está adiantando nada. Assim como não adianta nada alguém reclamar e chiar lá fora,
pela ditadura da Venezuela, pela ditadura da Nicarágua, pela ditadura de Cuba, por causa desse mito da soberania nacional. Soberania nacional é do povo, contra um tirano que está massacrando o povo, que não é Lula. Lula é um pobre coitado, bêbado, é um homem que está arruinando a economia, sim. Mas quem está arruinando a democracia brasileira, mais uma vez, vamos fazer igual o disco arranhado, chama-se Alexandre de Moraes e seu asseclas do Supremo Tribunal Federal. Gonê, que é o Procurador-Geral da República, já finaliza a denúncia contra Bolsonaro e crimes apontados podem chegar a 28 anos de prisão. O PGR afirmou a interlocutores que peça está praticamente pronta para ser apresentada e eles já estão falando aqui. A gente tem o vídeo, eu preciso colocar o vídeo da Goebbels News. Goebbels News para a Holiday. Vamos lá. Essa história toda tem um contexto por vir, esse da denúncia da Procuradoria-Geral da República, ou seja, acusação formal contra os cabeças dessa tentativa de golpe. A gente está falando, então, de acusação formal para quem já foi indiciado, Bolsonaro, Braga Neto, só os cabeças, só os grandes nomes. Que aí no Supremo tem duas avaliações. A primeira, que como a denúncia está por vir, essa denúncia e todo o desgaste que ela gera, e mais o debate que ela gera no país, que já está até quantificado em pesquisa, as pessoas entendem que houve sim uma tentativa de golpe, isso aqui anula, ou pelo menos coloca em banho-maria, o projeto da anistia. Primeiro porque são assuntos conflitantes e que geram para o Congresso ali um desgaste que o Congresso não precisa ter agora. Pode esperar. O interesse político pode esperar. Segundo, porque momentaneamente as partes sentaram para conversar, Supremo e Congresso Nacional. E terceiro, que quando o Hugo Mota lançou esse debate, digamos assim, na verdade, quando ele disse que ele não entende o 8 de janeiro como um golpe, nem como golpistas, aqueles que para ele são apenas depredadores, ele sofreu críticas muito intensas. E na prática, gente, foi chamado a conversar entre os poderes. Holiday, que curso que você fez antes? Você fez história, né? História, isso. Você fez história. Holiday, é normal o Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte, qualquer lugar do mundo, um juiz, pegar o telefone e falar diretamente com o jornalista sobre as expectativas dele de um julgamento que está em curso, um julgamento que por si só já é abusivo, já é criminoso, já parte de um inquérito abusivo, nulo e criminoso. É normal um negócio desse, Holiday? Ou eu que tô maluco? Pois é, Marco. Toda vez que eu vejo essas notícias, eu fico imaginando se isso acontecesse nos Estados Unidos ou em qualquer outro país sério. Não precisa ser os Estados Unidos, não. Porque os ministros de Suprema Corte no mundo, de novo, mundo sério, repúblicas respeitadas, democracias consolidadas, são figuras extremamente discretas, independentemente do posicionamento ideológico deles, né? Por exemplo, na Suprema Corte americana é muito comum você dividir os juízes entre aqueles que foram indicados por republicanos e os que foram indicados por democratas. Independentemente do juiz ser democrata ou republicano, a participação dele na mídia é praticamente nula. Só se conhece realmente este juiz do ponto de vista pessoal quando ele ou se aposenta, porque lá ele pode ficar, inclusive, literalmente até morrer, mas ou quando ele se aposenta antecipadamente, aí sim, escreve um livro, dá entrevistas, aparece em locais, mas mesmo assim não é muito comum. E comunicação com a imprensa durante um processo, mesmo que seja comunicação de bastidores, é impossível. Quase nunca se tem um vazamento de um julgamento antes dele acontecer. No grande julgamento, por exemplo, em relação ao aborto, que reverteu a jurisprudência de Roe versus Wade, a imprensa ficou chocada, porque não vazou antes. Quando eles souberam da nova decisão da Suprema Corte, é porque a decisão estava tomada. Os juízes já tinham se reunido e tinham se pronunciado nos autos. Fazer isso que os ministros do STF fazem no Brasil é uma falta de respeito, primeiro, com a nossa democracia, mas, acima de tudo, é absolutamente ilegal, é criminoso, é motivo de impeachment, mas, claro, a gente está aqui numa grande fantasia. E outra, o Gonê pedir a pena máxima de 28 anos é justamente o resultado dessas condenações absolutamente exageradas que deram para, no máximo, vândalos do dia 8 de janeiro, com até 17 anos de prisão. Por quê? Mesmo que considerassem Bolsonaro culpado em todos os crimes, as penas mínimas somariam 11 anos de cadeia. E isso, evidentemente, entraria em contradição com os 17 anos que deram para quem quebrou estátua, etc. Só que
há uma coisa pior do que isto. É que a Polícia Federal não conseguiu provar que há uma unidade no dia 8 de janeiro. Quer dizer, não conseguiram provar que há uma liderança. E isto foi admitido pelo diretor da Polícia Federal, que é indicado do governo Lula. Ele mesmo disse isso no Roda Viva, que não havia uma unidade no financiamento. Se não há unidade de financiamento, se não há unidade na organização, pelo que é que estão acusando o Bolsonaro? Olha só, grande parte desse processo todo, da história de golpe e tudo mais, está baseada na delação do Mauro Cid. E há evidente, no caso do Mauro Cid, há um evidente esforço por parte tanto da relatoria do processo quanto do Ministério Público em forçar o Mauro Cid a dizer aquilo que ele pensa, que ele não pensa, que ele sabe o que ele não sabe. Né? O Mauro Cid até em diversas oportunidades disse, olha, eu nunca disse tal coisa, eu não dei respaldo a tal coisa. Então, é importante lembrar aqui, a Fafá me corrige se eu estiver enganado, o delator, né, ou a prova de delação, ela é apenas um indício de prova. Ela não pode jamais, ela própria, ser considerada como prova. Você pode até pegar uma delação como indício de prova, mas ela será respaldada, ela só terá elementos para ser considerada procedente se ela vier acompanhada de provas e de outros elementos que dê a ela o respaldo necessário. Não me parece que é o caso dessa delação do Mauro Cid, inclusive no que toca ao Braga Neto, que está preso até agora, né? O pessoal esquece que o Braga Neto está preso até agora. Então, o que aconteceu? O Mauro Cid fez a delação, aí depois foi chamado a ter que complementar a delação, depois ameaçado de ser preso novamente, ou seja, esse instituto da delação premiada com prisão, etc., está mais para chantagem e tortura emocional do que propriamente do instrumento jurídico. E, portanto, se é esse o caso, tudo que dele decorre terá de ser analisado com lupa. É evidente que se você olhar, por exemplo, sob a ótica da história do artigo 142, a discussão, né, do artigo 142, que foi em grande medida baseada no parecer lá de trás do Ives Gandra Martins, essa é uma discussão jurídica. Você pode ter no campo do direito trocentos mil análises, pareceres, discussões sobre qual é a amplitude do artigo 142, o que seria uma minuta de um ato de implementação do dispositivo contido no artigo 142, nada disso é golpe. Golpe é se você mandar uma tropa, fechar um órgão, prender alguém, aí vai dizer, mas o golpe se frustrou, tentaram e não deu certo. Aonde que tentaram? Aquele bando de gente de verde e amarelo com Bíblia na mão, estilingue, não sei o que, num domingo, ou sábado, não lembro, com o prédio público fechado, nunca isso vai ser um golpe. O próprio ministro Zé Múcio Monteiro falou, na entrevista que ele deu recentemente ao Roda Viva, que aquilo não era golpe. O Hugo Mota disse isso de maneira mais não fundamentada, mas, de todo modo, quando você pega quando você pega por cima essa análise, parece que há uma grande teia, tudo amarradinho. Quando você pega cada elo da narrativa que está sendo colocada, nenhum ponto efetivamente se sustenta. E, portanto, se houver oportunidade, e aí eu digo se no condicional, porque no caso dos presos do 8 de janeiro, por exemplo, como bem falado aqui pela Fabiana, a audiência de custódia já foi feita sem autorização para liberar, então para que fez a audiência de custódia? Os advogados tiveram muita dificuldade de ter acesso aos autos e, quero crer, não tiveram plenitude aos autos por completo. As próprias sustentações orais dos advogados que iam ao Supremo foram feitas com muita dificuldade, isso quando conseguiram ser feitas. Portanto, não deveria ter sido processado no Supremo, problema de competência, como disse a Fabiana, é o foro incompetente, né? Não é o lugar correto para se processar esse assunto. E assim vai. Portanto, a experiência que nós temos visto, que é a do caso do 8 de janeiro, não traz um bom presságio para o encaminhamento desse assunto daqui por diante. Por quê? Porque tem se omitido coisas, tem se pulado etapas, tem deixado de se observar, inobservado, diversos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, que são elementos fundamentais no Estado Democrático de Direito. Você, para fazer justiça, você tem que seguir todo o procedimento. Se você não segue o procedimento, e não é à toa que é assim, tudo que se fez
ele padece de legalidade. Aliás, este é o elemento que foi usado pelos próprios membros do Supremo para anular, né, não vou entrar aqui no mérito, para anular a discussão de várias condenações e acordos de leniência celebrados no Petrolão, no Mensalão, na Lava Jato, etc. Qual era o argumento? O procedimento não foi o correto. Eu acho que muitos procedimentos foram corretos, outros talvez possam ser discutidos. Mas, de maneira geral, foi este o enquadramento utilizado. A ausência de procedimento adequado, de foro adequado, de matéria adequada àquela jurisdição. E, portanto, me parece que essa instrução do caso que ora agora pode ou não, deve, né, provavelmente, mas pode ou não, se convolar numa denúncia, ela também não seguiu os preceitos do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essa denúncia e essa promiscuidade, podemos usar essa palavra, entre governo e STF? Eu tenho repetido muito essa palavra. Eu vou ser um pouco mais duro do que o Salles e a própria Fabi, né? Vamos apertar até aquela SAP aqui, né? Os verdadeiros golpistas estão tentando prender o seu maior adversário político. Ponto. É disso que se trata, né? Lula foi solto por um malabarismo de cúmplices supremos, foi recolocado à cena do crime, os cúmplices togados se vangloriam disso, e eles têm um problema, o que fazer com o maior adversário político do lulismo, aquele que tem o maior capital político na oposição, que inegavelmente é Jair Bolsonaro. Eles já queriam ter prendido o Bolsonaro faz tempo, só que eles fazem um cálculo, qual a repercussão disso perante o povo, perante o resto do mundo, ainda mais agora que tem o Trump, né, nos Estados Unidos. Então esse é o cálculo deles. Não tem nada jurídico nisso. É várzea. É várzea. Se eu não me engano, o Mauro Cid sequer é um delator. Ele é um colaborador, porque ele não denunciou nenhum crime dele mesmo. Ele não falou em golpe, hora nenhuma. Tudo é vazado de forma criminosa, em doses homeopáticas. Por quem? Para a velha imprensa, que também é cúmplice desses golpistas. Então vamos falar sério, isso é coisa de Maduro. Nicolás Maduro, que vai lá, Daniel Ortega. Esses são os parâmetros do Brasil de hoje. O cara que vai lá e fala assim, esse cara está incomodando, ele é uma constante ameaça e não sei o que, temos que tirá-lo da jogada. Pô, inventa aí uma inelegibilidade por conta de encontro com um embaixador, joga aí questão de cartão de vacina, de joia, sei lá mais o quê, e vê o que cola, vê o que dá. Putz, nada disso pegou, vamos de golpe. Aquele que o ministro de Defesa do Lula diz que não existiu. Aquele que o Gilmar Mendes, em entrevista em Portugal, diz que não existiu. Então é tudo uma piada. Isso é várzea, isso é coisa de várzea. Isso é coisa de gente que deu o verdadeiro golpe, tentando tirar da jogada, de vez, o maior adversário político dos golpistas. É disso que se trata. Qualquer outra coisa, na minha opinião, é pura perfumaria. Não vamos discutir se houve aqui o devido processo. A gente sabe que não tem devido processo. A gente sabe que esse pessoal é bandido. São bandidos. Togados ou não, não importa. São criminosos. E estão indo atrás de uma pessoa que não cometeu golpe nenhum. Isso está claro, né? Porque eles querem tirá-lo da jogada política. Ponto. Não vamos complicar o que é simples. Antes de continuar, eu queria só fazer uma rápida correção, porque essa janta está prevista para quarta-feira. Ainda não ocorreu, mas está prevista para quarta-feira agora, dia 19. E agora, aqui está a matéria da Folha, que fala justamente sobre esta janta no dia 19 agora de fevereiro. E agora vamos chamar mais um convidado. E vocês, o que vocês acharam de todas essas declarações que foram feitas aqui, do que disse Adrilho Jorge, do que disse Bolsonaro, de todos os jornalistas? Gente, eles estão passando realmente de todos os limites. Eles querem de qualquer maneira tirar Bolsonaro do caminho. Foi o que disse Adrilho Jorge, né? Lula já não tem mais o que fazer. Vamos se dizer, um peso morto, né? Para a política, principalmente para o PT. Qualquer momento alguma coisa vai acontecer, ele vai acabar saindo, vai acabar dando uma desculpa, até mesmo porque, se vocês repararem, a sanidade de Lula, ele está praticamente igual ao Biden. Toda vez que Lula abre a boca, é asneira atrás de asneira. Já alguma coisa acontece, só que o desespero total deles não é Lula, não.
é Bolsonaro e eles estão fazendo de tudo para tirar o nosso amado presidente. E aí, o que vocês acharam desse discurso histórico do nosso amado presidente Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E agora, olhem esta notícia, gente, que vai deixar vocês de queixo caído. Mais um episódio nefasto. Discordar no Brasil virou crime, pode fazer a PF invadir a sua casa. Sim, você leu certo. E eu disse certo para vocês. Se vocês acham que eu falei errado, eu não falei não, gente. A Polícia Federal invade casas e prende pessoas por supostos crimes de opinião. Essa é uma prática que vem acontecendo há alguns anos, sob o silêncio ensurdecedor. O Estado policial já não esconde mais. E discordar virou crime. Questionar virou ameaça e denunciar virou prisão. O Estado agora se arma contra a liberdade de expressão. A polícia que deveria combater crimes reais se transformou em ferramenta de repressão política contra a sociedade civil. Discordar virou delito, questionar se tornou subversão e perseguição ideológica, que passou a ser institucionalizada. Fala a verdade, gente. Nós não estamos vivendo uma democracia já tem muito tempo aqui no Brasil e cada vez está pior. O sistema está avançando com tudo e eles querem tirar Bolsonaro. Mas por que essa raiva de Bolsonaro? Eu vou revelar para vocês agora, porque Bolsonaro abriu os olhos do povo brasileiro, trouxe a internet, todos podem trazer a sua revolta, todos podem mostrar o que está acontecendo, e antigamente era só o que a mídia tradicional mostrava. E aí o que acontecia? A gente acabava acreditando, era só o monopólio das mídias tradicionais, só que hoje não. Depois de Bolsonaro, é um povo que gosta de política, que quer saber com que está sendo gasto o seu dinheiro, e isso incomodou muito o sistema. Mas vamos ter fé e esperança que logo, logo Bolsonaro estará de novo na presidência. Em 2026, se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita que Bolsonaro vai ser seu presidente, deixa aqui nos comentários, Bolsonaro 2026, que por mais que eles estão tentando acabar com a direita no Brasil, ela está mais forte do que nunca. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Até um próximo encontro!